Bom, vamos lá. Vou fazer mais um projetinho aqui. Vamos falar mais de um outro projeto com API Gateway. No caso, a ideia é fazer uma API que envie dados para o DynamoDB e que ela seja autenticada com o Lambda. E também tem uma validação de payload com o próprio API Gateway, né? É possível de fazer. Então, alguns conceitos podem ficar melhor explicados no outro vídeo do SQS, mas aqui eu vou tentar refrasear ou referenciar tudo novamente. Tá? Então, para a gente fazer esse projeto, primeiramente a gente precisa de uma REST API, né, no API Gateway. A partir disso, a gente cria um resource, no caso vai ser um barra events aqui, tá? Então, pense que é um path, que a gente vai chamar um path barra events. Para cada resource a gente pode definir vários métodos. No caso, eu quero tratar o post. Então, se tiver um post no barra events, aí sim ele vai ter algum processamento. E aí, para isso, eu vou ter um request model, né? Ali onde que eu vou definir, por exemplo, os 4 campos que eu estou esperando receber, 3, 4 campos, se eu não me engano. E eu vou ter o validator que ativamente usa esse model para falar, pô, eu quero validar os parâmetros, ou payload, ou tudo. Então, no meu caso, eu quero só validar o body e tá ótimo. E eu vou ter o authorizer, que vai chamar um lambda, né? E esse lambda vai me retornar uma policy. Então eu vou mandar o evento, né, que a pessoa me enviou através do API Gateway, vou validar com minha autorização customizada, e aí retorno se ela pode seguir ou não. E aí a partir disso eu chamo uma integração, né, dentro desse método do post, ele chama uma integração, com isso eu tenho meu request template, então eu pego aquele evento que ele me enviou, eu posso transformar, e aí sim fazer uma chamada no DynamoDB, tá? E a partir disso segue o caminho normal igual do outro vídeo. Então, minha integração tem que ter uma response, né? Essa response é mapeada no response do método, né? Então, se minha integração deu 200 aqui, né? E aí a gente vai fazer um deploy dessa solução, né? Dessa API aqui, e eu preciso atribuir a um stage, né? E aí sim, finalmente estará no ar. Então, com isso em mente, a gente pode ir lá para o VS Code para passar por toda essa solução. Então, é aquilo, começar pela API. Então, eu tenho aqui o nosso REST API, tá? Eu posso até reorganizar tudo isso aqui, que eu acho que vai ficar mais claro da mesma forma que a gente fez. Então, eu vou ter um resource. A partir desse resource, eu posso definir um método. Só que, para aquele método que a gente viu, né? Ele tem várias coisas que ele usa aqui dentro dele. E aí a gente tem, por exemplo, o request validator, né? Que é o que eu falo se eu quero validar o body, os parameters. No caso aqui, eu só estou validando o body. E aí eu tenho o model. E aí o model é justamente os atributos que eu estou esperando receber. Então aqui o ID, o event type e o payload, de fato, né? Então aqui estou esperando como um application JSON, né? E aí, a partir disso, eu já consigo colocar no meu método esses dois. Mas tem o authorizer, né, que é aquela parte, enfim, além, né, que a gente consegue colocar uma lógica customizada. No caso, eu estou colocando uma lambda function aqui, né, então, por simplesmente feita em Go, né, então, só mostrar que, basicamente, aqui que a gente compila ela, né, ele vai gerar um arquivo bootstrap, que eu vou rodar num runtime customizado, né, então, puramente customizado que a gente consegue colocar coisas desse chame Bootstrap ali dentro dele. Vai rodar aqui em ARM, então aplicando todas as possíveis otimizações de custo e, né, de cold start aqui. E só para a gente passar para o código, antes de voltar de fato para o Terraform, é assim que é feito. Tá? Então deixa eu tirar essa parte aqui. Basicamente, aqui no render request, que é onde de fato roda o Lambda, eu pego o authorization token. Eu removo o bearer token se tiver, se não tiver ele só faz direto, né? E eu bato se o código é Alexandria Secret. Então, repare que aqui a gente pode colocar qualquer tipo de lógica customizada que a gente quiser. No caso, eu estou só batendo hard-coded, mas eu poderia estar chamando um Secret Manager, fazendo várias coisas, né, aqui dentro. E aí, a partir disso, se tiver tudo certo, ele gera uma policy. Se não tiver, ele vai retornar um erro ali, unauthorized, e vai dar um 401. Tá? Então, aqui, o que vai ser a geração da policy? Puramente execute, né, o API e vai invocar aquele resource. No caso, é o resource ele vai me retornar um método, o method arm, permitindo que essa pessoa, não, beleza, você pode seguir. Tá? Puramente isso. Por isso que naquele diagrama que a gente estava antes, eu tenho o meu API Gateway chama o Lambda e o Lambda me retorna a policy. Se a policy for válida, eu posso seguir ou reject, ou dependendo, eu consigo fazer um resource menor, né? Então, eu consigo definir a que nível que essa pessoa pode chegar. E aí, beleza. Fizemos nosso Lambda aqui.
Cadê? Out token. Out token. Out. Aí, perfeito. E aí, puramente, eu estou voltando aqui para minha Lambda Function, né? Que ele tem um código, que no caso é esse zip aqui. Esse zip é uma coisa bem simples, né? No caso, aqui tinha alguns exemplos tanto do Python para fazer direto, quanto um dummy para simplesmente a gente subir a infraestrutura, mas puramente eu vou buildar aquele código que na verdade ele vai chegar nesse bootstrap, eu vou colocar ele como authorizer zip e siga na vida, tá? Mas voltando aqui para o out, eu preciso fazer esse lambda virar um gateway authorizer, né? Eu preciso relacionar esses dois. A partir de que eu faço isso daqui, segue lá a vida, estamos felizes e todo esse código, todo esse bloco aqui é o que faz, né? Então, talvez tentando clarear aqui, eu preciso dar permissão pro API Gateway fazer a invocação desse lambda, tá? E aqui eu tenho meu custom authorizer referenciando esse lambda aqui, tá? Invoke arm. Tá? Então, aqui a gente fecha aquele ciclo lá do diagrama. E aí eu volto para a API e eu chego na etapa de integração. E aqui a integração, simplesmente, eu vou fazer a chamada de API no DynamoDB. Tá? Então, ó, eu tenho meu resource, eu tenho meu método, falo né, como vai ser o método de integração ali da parte da AWS, aponto para onde ele deve chamar, que no caso a gente só precisa referenciar a região, porque o table name aqui ele já vai resolver isso para nós. Vou fazer um put item, e aí, ó, application JSON, tá? Então, simplesmente estou fazendo uma chamada de JSON, aponto para qual tabela e quais itens que eu quero colocar. Então, aqui, puramente, era todos os outros que a gente colocou. Aqui, como eu vou ter um JSON dentro, eu preciso colocar esse escape JavaScript, tá? E aqui no CreateJet, para eu não precisar enviar isso na chamada, eu coloco como context request time epoch, tá? E seguimos a vida. E aí a gente chega na parte do método response, que vai retornar 200, se der tudo certo, e a mesma coisa do integration response, que na verdade é o contrário, né? Primeiro eu faço a integração response e depois o método response. Tá? Então até deixando isso aqui para ficar semanticamente mais correto. E a partir disso eu faço o deploy, então igual a gente falou do último vídeo, o API Gateway ele é meio burro, então você precisa apontar para ele exatamente se você quer um deploy novo ou não. E aí, no caso, se a gente for fazer via Terraform, eu preciso falar quais serão os triggers, né? Então, se qualquer alguma coisa dessas mudar, eu quero que faça um deploy novo, tá? Se você tiver problemas com o seu código não está atualizando, provavelmente o problema é aqui, tá? E aí a gente atrela esse deploy que a gente fez em algum stage. No caso, eu estou fazendo aqui um stage V1 puramente simples e para não precisar complicar muito. Tá? E aí eu vou fazer o output da API URL, que vai ser a coisa que a gente vai de fato usar. Tá? E, enfim, a partir disso, puramente, a gente tem aqui nosso makefile, que vai orquestrar como que a gente vai fazer essa solução, né? Como vai testar essa solução. Então, por exemplo, se eu colocar um token que não é aquele, o código vai me retornar 401. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar um teste 401 e a validação vai fazer, né, que está inválido. Se eu colocar o Alexandria Secret certinho, ele vai me retornar um make test 200. E aí ele vai passar, tá? Posso até colocar aqui, ó, teclados sumindo. E eu estou fazendo até isso aqui, porque quando a gente fizer o escaneamento aqui, ó, ScanDB, porque eu tinha testado pelo menos um aqui antes de subir, né? Ele vai estar funcionando certinho. Tá? E aí depois disso a gente pode simplesmente limpar essa solução com o Terraform Destroy e removendo o código ali de artefato. E acho até interessante de citar, porque eu pulei essa parte, né? Mas aqui no nosso... eu esqueci de citar a etapa de build, né? Do Lambda. Então, puramente, a gente vai ali na pasta do Authorizer, né? Aqui no Source. Eu estou colocando, né? Que é para ele compilar aqui no Linux, na arquitetura ARM. Vai buildar com as tags lambda no RPC e o output, né, de fato, de onde que ele vai enviar aquele código, ele vai botar na pasta do artefatos e vai buildar ali o main.go. Tá? Pura e simplesmente, esse código aqui vai gerar o bootstrap, né, está aqui bonitinho, o bootstrap com aquele comando vai gerar o authorizer.zip, e assim a gente fecha a solução, e tudo dá certo bonitinho. Tá? Então, espero que esse projeto tenha feito sentido. Se
tiverem alguma dúvida no futuro, pode deixar aí, eu vou tentar responder. Mas a ideia, pelo menos, a gente consegue validar que é possível sim fazer um API Gateway, enviar dados para o Dynamo diretamente e colocar um custom authorizer com Lambda, embora dá para trocar essas peças, né? Dá para fazer igual o API Key no último vídeo, mas particularmente eu não acho que eu recomendaria muito essa solução, embora ela funcione. Toda essa parte aqui de envio de request eu acho muito frágil. Então, eu acho muito frágil essa parte tanto do envio quanto da parte do model. Tá? Eu acho que talvez se a gente quiser colocar ifs, coisas assim, mais complexas lá no seu tipo, embora algumas coisas ele aceite, ele é extremamente frágil. Então, embora foi muito interessante para fazer essa validação, não é uma solução que eu recomendaria para tudo. Tá? Talvez aqui valha a pena enviar direto para o Lambda mesmo e ele fazer o tratamento como um worker, não como diretamente o API Gateway fazendo isso, tá? Principalmente que o retorno, a gente viu ali de methods, eu tenho que fazer um mapeamento de cada um. Então, no caso que eu estou fazendo do post em si, eu tenho que fazer um response específico de status 200 para cada um. Se eu quiser colocar um 400, eu preciso fazer esse mapeamento baseado no regex do retorno da integração, do que é uma loucura absoluta. Então, é o que eu falei, é extremamente legal para validar a solução, mas não recomendo. Beleza? Valeu.